Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, um grande irmão, professor Ari Brito, nada mais do que professor da casa, palestrante, fundador e diretor do Marca Pessoal, dono do programa Pessoas de Valor, já de muitos anos também. O Ari é um sucesso. Hoje você liga qualquer podcast, mídia, tá o Ari lá falando alguma coisa, dando algum recado e sempre com uma quantidade enorme de audiência por onde ele vai. Então, Ari, muito obrigado aqui. E aí foi a escolha, porque normalmente eu deixo o convidado escolher o tema. Dessa vez eu impus o tema que é longevidade e qualidade de vida, porque junto com a Ari eu ia trazer uma amiguinha minha de 100 anos, fez 100 anos, dona Juliana, que pena que ela não pôde vir, mas está aqui o Ari para falar sobre longevidade, porque é um assunto que acho que interessa a todos nós, né? Qual será o segredo da longevidade? Como manter a qualidade de vida ao longo do tempo? O que fazer, né, Ari? Então, esse é o nosso tema de hoje. Antes de passar a palavra para o Ari, deixa eu só dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de ortomolecular através de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios para a sua saúde física e emocional. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele tem a clínica em São Paulo e abriu uma em Santos, porque muita gente daqui ia para lá, então ele abriu uma aqui em Santos também. Então, para você que é da Baixada Santista, é só agendar uma avaliação através do telefone 13 3232 1909 e a clínica em Santos é na rua Júlio Conceição 209. Falando que viu no Fronteiras, ele ainda mantém o preço de antes da pandemia e pode fazer em até 10 vezes no cartão. Imperdível oportunidade que o Santini está oferecendo para você, amigo telespectador. Ari, obrigado mais uma vez. Você é um grande parceiro, um grande amigo e um dos responsáveis até pelo retorno do Fronteiras da Ciência. Eu sou muito grato a você, ao Valente também, né? Que pessoas que foram resgatar o pós-pandemia, o retorno do Fronteiras. Eu vou voltar daqui a uns 10 anos, assim, aí o Jadir ainda vai falar isso. Na verdade, mas eu sou grato o programa sempre. Voltou porque você é sensacional, né? O teu programa é um dos programas de maior audiência da casa, a gente sabe disso. E a qualidade do programa, até eu estava nos bastidores, até já falar no início, mandar um abraço para o Gilberto, lá do Leblon, no Rio de Janeiro, que o Gilberto fez a nossa imersão, né, recentemente, uns meses atrás, porque ele nos assistiu. Naquela casa Baicará, né? É, na Casa Bacarirá. Bacarirá. Ele falou assim, olha, eu assisti você na televisão e aí vi lá a sua entrevista e tal e vim aqui fazer o programa. E aí, como eu faço, né, várias emissoras, inclusive fora, eu estava achando que ele tinha visto uma entrevista na Band, na Record, sei lá. Aí ele assim, o programa, eu sempre assisto Fronteiras da Ciência. E ele é do Rio de Janeiro, então um abraço, porque eu tenho certeza que ele vai estar assistindo aqui. Como também, na hora que estava chegando aqui no estúdio, encontrei o pessoal da terceira idade, já que a gente vai falar de longevidade, e o pessoal da terceira idade já veio aqui, inclusive, no estúdio acompanhar uma gravação, e eu peguei eles no intervalo e comentei que ia estar aqui. Eles falaram, domingo está imperdível, a gente vai assistir o programa com certeza. Tá vendo? Você traz muita gente, tá vendo, Ari? Com certeza, né? E, inclusive, do Rio de Janeiro virá no próximo programa, já fazendo um merchandise para a semana que vem, um peruano que mora no Rio de Janeiro que faz transcomunicação instrumental, ou seja, aquela gravação que você faz através de conversar com espíritos, né? Usando tecnologia atual. Mas, Ari, vamos lá. Longevidade, né? Será que existe um segredo para isso? Porque a gente sabe que tem determinados países ou determinadas regiões que a longevidade é um ponto fora da curva. Você tem a média do planeta, mas tem alguns que é muito mais a média de vida, né? Em algumas regiões. Eu até trouxe aqui um ranking para a gente conversar sobre esse ranking. Mas o que você acha que leva a isso? Tem consequências isso? Olha, primeiro assim, a longevidade está diretamente ligado a questões genéticas. Eu costumo falar, né? 50% tem a ver com teu pai e tua mãe, da família, da origem e tal, porque, óbvio, se você tem, por exemplo, uma estrutura genética que tem, por exemplo, uma imunidade melhor, mais desenvolvida, ou, por exemplo, neurologicamente falando, você tem processos no cérebro, que a gente chama de sinapses, mais realizáveis, logicamente que você trabalha a tua imunidade e a tua recuperação muito mais rápida, porque o impacto emocional, a tua resiliência é maior. Então, tem essa questão genética que não tem como tirar, né? Tá. Só que, assim, é 50%. Você acha que metade é genético, não genético. tem jeito. 10%... Mas, às vezes, tem pais que morrem logo e o filho vive muito.
Mas aí o pai morreu por uma questão, que aí é aquela coisa, né? Os 10% que são circunstâncias externas. Por exemplo, eu tenho uma genética propensa a viver 150 anos, só que durante 50 anos eu ia na churrascaria todo dia, comia gordura, comia açúcar, aí acabei adquirindo uma diabetes, tal, que aí são os 10% das circunstâncias externas. Então, assim, a genética é muito mais forte do que as circunstâncias externas, mas também tem a questão que é da intenção de como que você controla a mente. Quer dizer, hoje a gente já sabe muito claramente, né, aí entrando no lado do comportamento, que os nossos comportamentos estão diretamente ligados aos nossos pensamentos. Então, assim, 40% da tua longevidade tem a ver com você se entregar ou não se entregar. Por exemplo, com 50 anos, todo mundo sabe que se você não realizar uma atividade física, e aí você tiver problema de alongamento, você vai ter problema, por exemplo, de mobilidade, e aí vai impactar nos ossos, e aí impacta na circulação, que vai impactar nos rins. Automaticamente você vai ter um comprometimento. Aqui a gente brinca, ó, agora você está com uma diabetes, por exemplo. Poxa, você encurta aí, de repente, 10 anos da tua vida. Ah, você vai morrer cedo porque você tem diabetes? Não, mas de repente você poderia viver 100 anos, você vai viver 90. Aí tem gente que fala assim, eu vou continuar comendo doce, eu vivo 90 e está tudo bem. Ou seja, é a tua intenção de querer viver bastante ou não. Você sabe, e eu também, que tem muita gente que pensa assim, que fala assim, eu prefiro viver 50 anos, mas muito bem vivido, e aí o cara é vida louca, como a gente fala, e tem gente que tem uma preservação, que tem um cuidado maior, que aí entra a questão da Organização Mundial da Saúde, que são as 7 saúdes, né? Tem que ter a saúde física, a mental, a espiritual, a de amigos, né? Que entra a questão social, a família, né? E aí sim a financeira, a carreira. Então, esses 40% envolvem uma série de totalmente a mente. Tá. A mente. Então, assim, a mente impacta na longevidade e muito, porque vai impactar no sistema imune. A imunologia está diretamente ligada ao sistema límbico no cérebro. Então, por exemplo, se eu tiver uma tendência a ser pessimista e ver que tudo sempre está dando muito errado na minha vida, e aí então eu tenho uma produção por uma diminuição de serotonina, que caminharia, por exemplo, por uma depressão, essa pessoa muito provavelmente vai ter problemas cardiovasculares, problemas renais, e ela provavelmente não vai ter uma longevidade tão grande. É como aquele desenho da nossa infância, que o personagem falava, ó dia, ó céus, a hiena, né? Ó azar, a hiena, é o né? Lipe, né? O Lipe e o Harvey, né? Isso. É isso. Então, assim, não é que a gente tem que ser otimista e ficar pensando bem o tempo inteiro, porque as emoções elas são variáveis. A grande questão é que você ter um pensamento negativo mexe com a tua imunidade. E a tua imunidade vai criando, entre aspas, defeitos ou problemas nas células. E aí as células é que fazem você viver mais ou viver menos. A gente pode até entrar aqui no programa o quanto a ciência evoluiu, enquanto a indústria farmacêutica e a nanotecnologia se desenvolveram, para, de repente, reverter muitas dessas questões. Mas, mesmo assim, vai depender da intenção da pessoa que está nos assistindo. Porque se você agora, que está assistindo a gente, fala assim, para mim, eu já estou cansado, não aguento mais, já criei meus filhos, meus netos e tal, aí, infelizmente, a imunidade baixa. Então, vamos entrar por outro lado. Ok, sua justificativa é perfeita, né? Então, 40%, 50% depende de nós mesmos, o que é genético não tem como, né? Mas por que tem povos, então, que vivem mais? É porque eles estão trabalhando esse lado que você falou? Tem uma questão, assim, aí eu não entraria no sentido da biologia, porque, claro, biologicamente a gente sabe que tem espécies né, de seres humanos que têm uma resistência maior ou menor por uma questão de ancestralidade. Então, óbvio que se a gente pensar assim, poxa, tem um pessoal lá que vem de uma herança genética de determinados povos que tem uma resistência maior, geneticamente falando. Mas eu não vou entrar nesse... Uma etnia, né? E aí é uma questão, né? Então, se você falar assim, olha, poxa, você vai lá em determinados países ou em determinadas aldeias dentro de países que fala assim, esse cara aqui está já com 120 anos, e você olha ele e fala, pô, não é possível, né? Porque aí a gente brinca, né? Pô, a genética te ajudou. Agora, hoje, com a tecnologia, muitas das compensações genéticas você já tem como fazer, vamos dizer assim, em laboratório artificialmente. Agora, a mente, não. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma descompensação de serotonina, por exemplo, e aí está com depressão, a possibilidade de ela ter problemas cardiovasculares é muito maior, porque ela está o tempo inteiro... Você imagina, por exemplo, se você tem
agora vai chegar o verão, aí você tem um quadro respiratório e um quadro circulatório que está lá, as artérias veias funcionando de um jeito, aí de repente você constringe tudo isso, fica tenso, e aí você começa a produzir cortisol, que prejudica teu rim, aí você fala assim, poxa, esse cara viveu menos. Ele, por causa do estilo de vida e por causa da percepção que ele teve das coisas que aconteceram com ele, obviamente ele vai diminuir anos de vida, não tem jeito. Anos de vida, né? Mas, por exemplo, depois eu vou dar o ranking dos 10 países que têm a maior média de longevidade. Mas antes dos 10 países, existe um ponto fora da curva, que são as ilhas Okinawa, no Japão. Né? É um complexo acho que de 150 ilhas, mais ou menos, e que eles vivem mais do que o Japão, país mesmo. Né? Que curiosidade é essa? Né? Porque aí é a mesma etnia, o japonês que está em Tóquio e o japonês que está no Okinawa, é a mesma etnia. No entanto, esse pessoal vive muito mais. Né? Aí tem que ter uma explicação. Aí entra a questão do estilo de vida, né? Assim, não tem jeito, porque se eu, por exemplo, eu vim de um final de semana fazendo uma imersão, que a gente estava no litoral norte, num lugar no meio da Mata Atlântica. Que, aliás, é uma coisa bacana para a longevidade, né? Muito. Então, é isso que eu ia entrar. Poxa, eu fiquei um final de semana com um grupo que a gente estava se alimentando com alimentação vegana e orgânica, e estava respirando o tempo inteiro oxigênio. A floresta, a Mata Atlântica. Então, assim... Onde fica essa casa? Ela fica no sertãozinho de Camburi, ou seja, no meio da Mata Atlântica. Aí, assim, se você tem oportunidade de viver num lugar assim, aí você pega, por exemplo, as pessoas de determinadas ilhas que têm esse contato. Porque diário, aí entra, né? Porque aí entra a produção de ocitocina. Imagina, o cortisol é um veneno. A serotonina, ocitocina, a dopamina são remédios. Aí você vive num lugar que o tempo inteiro, porque você está respirando, porque aí o olfato... ele trabalha muito essa questão da dopamina, da ocitocina, e aí o que acontece? Essa pessoa elimina qualquer dificuldade que tenha, por exemplo, com a produção de cortisol e que afeta rins, que afeta fígado. Então, claro que o estilo de vida que impacta num lugar desse, por causa dessa liberação natural, e aí vamos combinar, eu acho que esses caras não passam estresse. Né? O estresse dele é muito momentâneo. Olha, teve um furacão, teve um tsunami, que aí são questões das circunstâncias externas. Mas aí, assim, é momento momentâneo, gera cortisol, depois volta. Aqui não. Aqui a gente tem uma cultura, e aí particularmente no Ocidente, que é vamos matar um leão por dia. Vamos combinar que se a gente for ver a figura de matar um leão por dia, se todo dia você matar um leão, muito provavelmente com 50 anos você já vai estar bem velhinho. Porque o cortisol envelhece, a alimentação envelhece, o açúcar envelhece, ou seja, tem um monte de coisas que para poder matar um leão por dia a gente faz com o corpo físico e com o mental e com o espiritual, que de certa forma vai derrubando a resistência da célula e principalmente a questão do sistema imune. Então, o sistema imune numa pessoa que está vivendo no meio da floresta e que, por exemplo, não produz, a adrenalina dela é extremamente limitada a não chegar a ponto de produzir cortisol, óbvio. Mas numa sociedade equilibrada, né? Porque os índios vivem no meio do mato e nem vivem tanto. Né? Mas é numa sociedade equilibrada. Mas aí entra outros aspectos. Assim, por que o índio não vive muito? Porque o índio mata um leão por dia. não só isso, mas porque às vezes já tem influência. Você pega um índio, por exemplo, brasileiro, que tem o garimpeiro assassinando ou levando doenças, levando, né, um monte de coisas que são da cultura do urbano, e aí, assim, essa pessoa não está preparada para conviver com isso. A imunidade dela... Não tem os anticorpos ainda para isso, né? Não tem anticorpos para aquilo. Então, assim, claro que a gente já viu até historicamente, até espécies, né, que entram em extinção, e no caso de nossa... Né, se a gente for pensar pela humanidade, muitas etnias foram extintas justamente por causa da influência, porque eu, por exemplo, com gripe, se eu for dar aula com gripe na faculdade, eu até dou aula e, de repente, metade não vai pegar gripe. Se eu for numa aldeia com gripe, provavelmente eu mate metade da aldeia. Então, assim, a longevidade nas espécies que, principalmente no caso dos seres humanos, nas etnias que estão em lugares que ainda têm contato ou algum tipo de contato ainda com essa adrenalina, com esse cortisol, logicamente que compromete. E aí vamos combinar que eles não têm a mesma qualidade de vida que a gente tem,
por conta do desenvolvimento tecnológico e o aparato, principalmente na área de medicamentos. Sim, e que aí o pessoal de Okinawa com certeza tem, né? Exato, tem os medicamentos, diferente. Você pega um país de primeiro mundo, que tem uma tecnologia, uma medicina super desenvolvida. Hoje, por exemplo, a gente está falando em impressão de coração 3D, de órgãos 3D e tal. Isso vai trazer. Inclusive, agora há pouco estava conversando com uma pessoa que é especialista em tecnologia, que a gente estava falando, as crianças que vão, os homens, né, as mulheres que vão viver 150 anos, já nasceram. Essa geração, minha filha tem 6 anos, a minha filha tranquilamente pode chegar aos 150. Vai depender da estrutura. Então, por exemplo, a genética dela é favorável? Sim, ela já está numa geração que vive 150 anos. Agora, se ela estiver num trânsito, for assaltada, ou seja, coisas das circunstâncias externas, pode ser que, de repente, a gente entre numa guerra mundial e essa geração que era para ser a geração mais longa, né, mais longeva da humanidade, ela se perca, como já aconteceu na história. A expectativa era e aí veio uma pandemia, encurtou. A nossa taxa de natalidade, de repente, encurtou por causa de uma pandemia. E temos também o projeto Genoma, né, que está permitindo mapeamento e muitas vezes alteração de parte do DNA, eliminando doenças, né? Nós tivemos aqui, não sei se você lembra, um professor, acho que era José Luiz Cordeiro, ele trabalhava numa universidade que é... Da Singularidade. Da Singularidade, isso mesmo. Lembro dele. Você lembra dele? Lembro. E ele disse aqui na Santa Cecília, na Santa Cecília TV, não, aqui na Universidade Santa Cecília, que eles estavam conseguindo modificar a estrutura do DNA de animais. Evidentemente, ser humano era antiético até o prezado momento. Sim. E que eles estavam quintuplicando determinadas espécies animais o tempo de vida. Uhum. No caso de cobra, quintuplicava. No caso de rato, que tem uma estrutura parecida com a nossa, porque tanto eles usam o rato como cobaia, né, para medicamentos para ser humano, o rato eles estavam triplicando o tempo de vida média, né, e que provavelmente isso também poderia ser adaptado ao ser humano. Sim. Né? Sim. A própria nanotecnologia, né? Hoje em dia você tem como... Já existem pesquisas, inclusive, na própria Universidade Singularidade também, que tem... A gente tem o Miguel Nicoleles fazendo um trabalho com prótese, tal, de controle, de você colocar um implante neural e controlar a mão de prótese. Então, assim, a gente vai virar semi-robôs, né? Então, claro que a qualidade de vida de uma pessoa, por exemplo, como um Pauê, que colocou um implante nas pernas quando ele perdeu, hoje ele pratica surf, ele faz um monte de coisa, porque a tecnologia permite. Né? Eu para mim, sinceramente, eu não me preocupo com a longevidade. Ultimamente tenho falado muito em serotonina, sabe? Mais do que dopamina até, que a dopamina é aquela coisa da felicidade e da recompensa. Eu venho aqui, poxa, parabéns, tal, e produz dopamina. A serotonina é uma coisa mais visceral, sabe? Que, inclusive, a maior parte dos medicamentos para depressão trabalham com a questão de produção de dopamina, né? Justamente porque você acaba inibindo a dopamina por uma série de fatores. Veja, uma pessoa que vai viver 150 anos, ali na terceira idade, a gente está falando no início, eu dou aula, por exemplo, para uma pessoa que é incrível, que tem 90 anos, e é uma pessoa que vem para a faculdade, super ativa, você falou da Juliana aqui, com 100 anos, tal, super bacana. Agora, imagina uma pessoa que trabalhou 50 anos numa empresa, e aí fala assim, Jadir, eu estou me aposentando, só que eu ainda vou viver mais 100 anos. Essa pessoa não vai ter depressão? Vai. Ari, vamos conversar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? Claro. É incrível como o tempo passa muito rápido quando estou com a Ari aqui, eu nem sinto o tempo. Voltamos já, é rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o professor Ari Brito, num bate-papo delicioso, muito gostoso mesmo conversar com o Ari Brito. E vamos dar continuidade então ao nosso assunto sobre longevidade, estilo de vida, qualidade de vida, enfim, tudo que faz a gente, quem sabe, viver mais e feliz, né? E com saúde em primeiro lugar. Ari, você estava falando da dopamina e da serotonina. Uhum. Eu vou pedir para você explicar um pouco mais, porque você disse que está mais voltado na preocupação da serotonina. Por quê? Primeiro, tem alguns estudos muito recentes que algumas universidades têm desenvolvido na área médica, principalmente psiquiátrica, porque muitos dos medicamentos, eles trabalham a causa da depressão como uma baixa da serotonina. Então, os medicamentos trabalham para ativar a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, ou hormônio,
que o teu corpo produz e que gera felicidade. Então, a sensação de prazer que você tem, de empatia e tal, está diretamente ligada à serotonina. Recentemente, se a gente for pensar na história aí da neurociência, se descobriu que o órgão que produz serotonina, por incrível que pareça, não é o cérebro. Porque a gente falava assim, o sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. Então, dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, é o cérebro. Só que hoje a gente sabe que o intestino é o maior produtor de serotonina, que é o nosso segundo cérebro. Então, o que vai acontecer? Está ligado com a alimentação, então? Está ligado à alimentação, exatamente, e à digestão. Então, quando você pega e come uma alimentação que tem dificuldade na digestão e vai acumulando, né, essa digestão, o que acontece? Vai comprometendo a produção de serotonina. Então, de repente, a gente liga a nutrição com serotonina, que é esse neurotransmissor da felicidade, está, de repente, vendo assim, poxa, as pessoas que estão sofrendo de depressão, qual é o estilo de vida delas? Qual é a alimentação dessas pessoas? E aí, então, está começando a rever digamos, essa literatura, porque não só de não tirar a atenção de pensar que a depressão tem a ver só com questões do cérebro e aí, portanto, do pensamento, mas também biológicas que envolvem alimentação e hidratação. Então, olha só que interessante. Só que, por causa desse desenvolvimento, o pessoal começou a também perceber que existem, digamos, suprimentos de serotonina que estão no organismo, mas mesmo assim as pessoas estão em depressão. E aí então começou a ligar com ocitocina e dopamina, e aí então dá para chegar uma revolução na indústria de farmácia, na indústria farmacêutica, de novos medicamentos que não vão trabalhar só com essa ativação da serotonina. Então vai ser, digamos, um momento interessante de a gente ver que, não que vai acabar a depressão, nem a ansiedade e tal, mas com novos medicamentos a gente consegue trabalhar, né, de forma mais sistêmica e tudo mais. Porém, por outro lado, a gente está com um estilo de vida cada vez mais rápido, mais agressivo, né? A sociedade é uma sociedade muito competitiva e aí a gente tem que trabalhar nas causas. Esse é um ponto, né? A sociedade competitiva é um ponto muito, sim, acho que impactante para tudo isso, né? Eu tenho falado, né, muito assim, essa coisa que a gente vive numa verdadeira ditadura, né? Porque a gente tem que falar, vai estudar e vai trabalhar para ser alguém na vida. E aí a gente fica com a ideia de que a gente tem que produzir e enquanto a gente estiver produzindo, a gente vai ser alguém na vida. Por isso que eu te coloco essa, que eu falei no bloco anterior, essa questão da longevidade com essa ditadura da produtividade. Porque se para eu ser feliz, para eu poder, principalmente dopamina, para eu produzir dopamina, ser reconhecido profissionalmente ou ser reconhecido na sociedade, né? Não ser invisível, porque a invisibilidade traz depressão. Para eu poder ter essa leitura, imagina quando eu tiver com 100 anos, que teoricamente eu já produzi tudo que eu tinha que produzir, já aposentei, já desaposentei, e aí a família já está lá nos bisnetos, nos tataranetos. E aí? Aí a gente vai ter que pensar o seguinte, poxa, será que essa pessoa ainda vai ter capacidade, mesmo que as células não tenham mais câncer, porque tem várias doenças autoimunes que vão desaparecer nos próximos anos, porque a ciência está evoluindo para isso, tem um monte de medicamentos em testes e tal, própria nanotecnologia, porém, a gente vai ter que pensar pelo lado espiritual, que é como que vai ser uma pessoa que vai estar num corpo que já fez de tudo e ainda tem mais 50 anos pela frente. Ela vai arrumar uma nova faculdade, muitos aspectos, são muitos aspectos que devem ser pensados em relação a isso também, né? Não é só viver mais, né? Sim. Ari, eu acho até por essa competitividade que existe na sociedade e que acaba desanimando, por exemplo, grande parte dos jovens, né? Porque ele fala, nossa, eu vou ter que brigar tanto na minha vida. E aí acaba isso que hoje a gente está chamando de geração nem, né? Nem quer trabalhar e nem quer estudar. E eu vi um ranking agora em 2023 que o Brasil está em penúltimo lugar nisso aí, né? Ou seja, de trás para frente, somos o segundo colocado da geração neném, perdemos apenas para a África do Sul. Quer dizer, nós estamos aqui no Brasil criando jovens que não querem nem trabalhar e nem estudar, né? E mesmo aqueles que estão estudando, muitas vezes você percebe uma desmotivação, não vem para a sua carreira, né, com aquela gana que, pelo menos eu sinto que a minha geração tinha, né, de querer se formar, trabalhar ou fazer alguma coisa produtiva, né? Então, vamos pensar um pouquinho do ponto de vista sistêmico, né, uma visão um pouco mais holística, assim, mais aberta. Se você for pensar, eu e você, nós demos aula no primeiro ano da faculdade ali ontem, esses dias, e aí a gente pegou um menino de 17, 18 anos. Se você pegar esse menino e ele for no mínimo informado, e aí ele lê, por exemplo, um Leonardo Boff,
Tá? Só para nivelar, assim, né? Que fala de sustentabilidade e que fala que o planeta não vai sobreviver 40 anos. Imagina que no subconsciente desse menino de 17 anos, ele está assim, eu vou estudar, vou trabalhar, que a gente tinha sangue nos olhos para fazer isso. Só que a gente nunca pensou que lá na frente a gente ia passar por tudo isso e ia chegar uma hora que não ia valer nada. Porque essas pessoas que são jovens hoje, muitos inconscientemente estão pensando assim, meu, não vai ter planeta. O planeta está acabando. Então, assim, quando eu tiver faltar água potável, quando eu tiver aquela visão lá do filme Interestelar, né, um deserto, um grande deserto, o que adianta eu ter feito engenharia, medicina e tal? E aí, então, as pessoas estão começando a se voltar também para o espiritual, para o propósito. E aí, assim, pô, qual é o meu propósito de vida? E aí, olha que contrassenso que a gente vive na sociedade. Para quem está nos assistindo, pensa aí. A gente está falando que as pessoas vão viver 150 anos, mas, ao mesmo tempo, o planeta dura 40. Como assim? Como eu vou viver 150 anos se eu não vou ter uma casa, né, um Gaia, né, um planeta para viver? E aí você fica assim, poxa, tem que vir alguma revolução, alguma mudança de paradigma, por exemplo, daqui a pouco vai vir um povo mais evoluído de um outro planeta, nesses bilhões de planetas que tem por aqui, vir aqui e falar, olha, a gente veio salvar vocês, porque se depender só da nossa espécie e das espécies que hoje tem e que equilibram o nosso ecossistema, teoricamente, e aqui eu não estou sendo apocalíptico para esse jovem, ao contrário, eu estou motivando o tempo inteiro essas gerações, claro, só que a verdade é que a gente hoje na universidade e no sistema de educação, a gente está formando pessoas que vivem um contrassenso. Ao mesmo tempo que eu vou lá dar uma palestra motivacional, quem está assistindo o programa fala, nossa, esse cara é ótimo, a aula dele é ótima, a palestra é ótima, né? Como você me elogiou, as pessoas me elogiam. Só que assim, a verdade é que a gente vive um contrassenso de falar para essas pessoas que elas vão viver 150 anos, mas não tem água para 150 anos. Não cabe mais. E mais do que isso, se uma pessoa for viver 150 anos, quem está se formando agora não tem emprego, porque aquela pessoa que se aposentava com 50 e que tinha uma substituição natural no modelo de produtividade que a gente tinha, nessa ditadura da produtividade, não vai existir. E aí, como que eu vou falar de esperança para esse cara que é a geração nem-nem? Se eu tivesse 18 anos, eu ia pensar, meu, aonde que eu vou trabalhar e que planeta que eu vou ver e que água que eu vou beber? Então é por motivo desmotivacional. E isso está no inconsciente das pessoas. Aí entra aquela questão que, embora não seja genética, não tem a ver com a questão da herança genética, mas tem a ver com a herança cultural, que assim, a gente está vivendo numa realidade que as pessoas da nossa geração viveram e fizeram muitas coisas, mas entendem, mesmo que inconscientes, né? E aí parece também outro contrassenso, mas sentem que, na verdade, essa molecada que está vindo aí não vai ter planeta para elas. E aí vem, então, esse conceito de ESG, de triple bottom line, da questão da sustentabilidade, que é, em alguns momentos, o que eu chamo de greenwashing, já até escrevi um livro sobre greenwashing, que é essa propaganda enganosa verde. As empresas estão preocupadas com o meio ambiente, mas a verdade é que a gente já passou do ponto de equilíbrio do planeta. Você sabe disso. Um rio demora 100 mil anos para poder produzir água que os nossos filhos vão beber. Então, hoje, quando você pega uma pessoa de 17, 18 anos que está com ansiedade, aí você fala, qual é a causa da ansiedade? Porque ela está preocupada com carreira, está preocupada com como a gente estava, e eu vejo como uma ansiedade biológica da espécie, porque a sensação que dá, se for pensar como Gaia, como planeta, infelizmente a gente poderia pensar de forma apocalíptica e pensar, essa geração está entrando em extinção. É a geração que vai viver 150 anos, mas que ao mesmo tempo pode não viver 50 anos. O planeta não tem isso. E a gente está percebendo, pelo que está acontecendo, principalmente, essa elevação da temperatura absurda que está tendo em todo o planeta. E que muitos falam, isso é bobagem, tal, né? Não, bobagem. Então, assim, para o cara de 17 anos que tem uma compreensão, ele sabe que não é bobagem, ele estuda. Bobagem. Aí uma pessoa que tem um pouquinho de pé na ciência, que estuda e que sabe o que está acontecendo com o planeta, você fala assim, poxa, você não quer estudar, filho? Poxa, filho, você não quer trabalhar, tal? Aí ele fica assim, para quê? E é o que eu ouço, às vezes, as pessoas falando, para que eu vou fazer tudo isso que você está? Você está me dando um script de mentoria do que fazer para eu ser sucesso. E aí a contrapartida disso é o quê? Que gente de 17, 18 anos virou youtuber, está ganhando muito dinheiro, praticamente sem produzir nada, porque basicamente é uma coisa etérea, uma coisa volátil, que assim, 1 ano, 2 anos funciona. E aí o que tem acontecido, que a gente acompanha aqui pela imprensa, é o quê? Tipo um monte de influenciador digital tirando a própria vida.
Pois é. Então, assim, eu influencio essa geração, só que eu mesmo não tenho mais esperança. E olha que loucura que a gente está vivendo de planeta. Loucura então, mesmo. eu não vim aqui para ser apocalíptico e muito pelo contrário, sou motivacional, você me conhece. Mas, assim, a gente precisa começar a refletir O que sobre fazer, as então? A nossas pergunta é o ações. que fazer, Ari. O que fazer? Aí, para mim, é consciência. Para mim é consciência. Porque, assim, na hora que eu começo a ter consciência, a gente até fala muito de consumo, né? Eu dou aula em marketing e tal, comunicação. A gente tem que começar a pensar se vale a pena a gente ter essa coisa que a gente chama de obsolescência programada da indústria. Por exemplo, todo ano eu quero trocar de carro, todo ano eu quero trocar de modelo de celular, todo ano eu quero comprar uma roupa nova. Poxa, mas teu carro, celular e roupa não estão funcionando, não estão direitinho? Estão. Mas por que a gente compra? Porque a gente produz o tempo inteiro para vender e para ter uma sociedade cada vez mais consumista. Na hora que a gente está consumindo e não existe um planeta que está sendo criado, o planeta está aqui, e eu consumo esse planeta, parte pela autoconsciência. De eu começar a pensar, poxa, eu como carne, me alimento carne, eu adoro carne, mas de repente o gado produz uma poluição, está acabando lá com a mata, está acabando com a água. Uma cabeça de gado, por exemplo, consome uma quantidade de água que dava para uma aldeia se alimentar, ou se hidratar. E aí você fica pensando, será que então vale a pena eu consumir os produtos que eu consumiria? Aí uma fábrica de refrigerante que consome uma água para produzir refrigerante tem que começar a pensar, será que vale a pena a gente consumir refrigerante? Aí sai uma pesquisa e fala assim, o refrigerante dá câncer. Será que vale a pena a gente continuar consumindo esse refrigerante? Só que lá na frente o problema não vai ser a doença. O problema lá na frente é que a gente vai decidir se vai tomar essas bebidas ou se a gente vai ter água para todo mundo do planeta beber. E hoje 1/3 da população do planeta não tem água para beber. Para beber. E nem comida para comer. Muito menos. Ari, mas eu digo assim em relação, por exemplo, tanto eu quanto você, nós somos muito parecidos profissionalmente. Você tem um caminho extraordinário pela frente, eu sei. E eu sou mais sossegado. Não, mas nós dois somos professores universitários, então a gente tem contato com alunos. Nós dois estamos sempre nas mídias, na televisão. Eu sou no Fronteiras, você tem uma gama muito grande de apresentações. Nós dois proferimos palestras. Enfim, a gente tem um contato com as pessoas. Então, nós somos influenciadores. Sim. O que nós podemos fazer, então, para que a gente possa alertar? Porque eu sei que é ínfimo, não somos quase nada, mas é um grãozinho que pode ajudar. Esse grãozinho que nós representamos, o que a gente pode fazer? Levar consciência para as pessoas. Eu vejo assim, por exemplo, o que é o Fronteiras da Ciência? Fronteiras da Ciência é um programa numa emissora, uma importante emissora, que tem uma universidade por trás, é um complexo de educação, e tudo que a gente fala aqui reverbera. Aí eu vou lá numa outra emissora de televisão, a mesma coisa. Aí eu falo no país todo, tal, vou dar palestra e estou falando o quê? Para que as pessoas tenham consciência. Eu não sou o cavaleiro do apocalipse que estou levando caos para as pessoas, ao contrário. Mas eu estou dizendo o seguinte, poxa, se você melhorar teu estilo de vida, talvez você viva essa longevidade que a gente está falando. E aí, quando você pensa em ESG, que hoje a gente fala que é governança, sustentabilidade ambiental e econômica, social, veja, isso tudo é papo de marketing. Na prática, o que é? Na prática é o cara que trabalha lá na empresa, ele vai para a casa dele e toma banho de meia hora e tal. Eu até brinco, né? Você reclama que o motoboy está atrasado e aí no trânsito você reclama que o motoboy está atravessando os carros, só que você quer pizza quente em casa. É isso mesmo. Eu reclamo que as pessoas gastam água. Pô, o cara estava lavando o carro com mangueira, aí você fica meia hora tomando banho. E aí, então, essa contradição que a sociedade vive nesse exato momento, que eu acho que é um momento de break-even, assim, de a gente mudar. Eu acho que a gente está vivendo um momento de mudança, inclusive, se a gente for pensar espiritualmente. Por quê? Porque a gente está começando a levar consciência para as pessoas se preocuparem com algo que elas não se preocupavam, que é não se preocupar com você lavar o seu carro com mangueira, mas eu não preciso tomar um banho de meia hora. E aí faz a diferença. Ari, no próximo bloco eu vou jogar alguns dados importantes para a gente discutir, né? Por favor. Que eu acho que é importante para a gente encerrar no terceiro bloco. E eu vou chamar então, nesse momento, Léo, coloque aí a agenda do Fronteiras da Ciência. Começando, vamos lá. Vou chamar a farmácia Homeofórmula, que anuncia o Testofen Andropausa. Para quem não sabe, a andropausa é uma condição fisiológica natural característica de indivíduos do sexo masculino. O declínio na produção de hormônios masculinos, como a testosterona, ocorre a partir dos 40 anos.
Com isso, promove a fadiga muscular, diminuição da libido e redução da performance. Testofen ajuda no aumento da massa muscular, redução da gordura corporal e aumenta a libido para homens com dificuldade de ereção. Esse medicamento você encontra na farmácia Homeofórmula, na rua Bahia 194. E tem também o Empório, que é na rua Tolentino Filgueiras 147. Vamos para o Espaço Teravitas, que trabalha atualmente as suas dificuldades através de diversas terapias como TVP, psicoterapia integrada, limpeza espiritual. Para os interessados em promover o autodesenvolvimento consciencial, espiritual e autoconhecimento, o Teravitas criou um clube de desenvolvimento consciencial e meditativo, que oferecerá de 15 em 15 dias uma prática com facilitadores de diversos estudos e vivências. Tudo no conforto do seu lar, na modalidade online. Será um clube fechado, com acesso para os associados. As inscrições serão feitas através do site teravitas.com.br. Você pode saber muito mais pelo WhatsApp 13 99 141 7572. E a gente encerra a agenda do Fronteiras com a Seichonoye do Brasil Regional Santos, que tem um convite especial para os pais e filhos, que é o Seminário para Juvenis. E, em paralelo, Gratidão aos Pais, onde tudo começa. Serão nos dias 28 e 29 de outubro, na Academia Espiritual de Ibiúna. Serão 2 dias para equilibrar os pensamentos e sentimentos, aprimorando os relacionamentos cotidianos e entendendo como alinhar a espiritualidade com a sua vida. Olha, mais informações na rua Leonardo Reutemann 17 ou pelo telefone 13 3232 6687. Vou repetir o telefone aí, 3232 6687. A gente volta com o professor Ari Brito. É bem rápido, não sai daí não que nós vamos continuar esse bate-papo gostoso aqui. Estamos de volta em nosso terceiro bloco, hoje conversando com o professor Ari sobre longevidade e também qualidade de vida. Lembrando que o professor Ari, professor aqui da Universidade de Santa Cecília, palestrante, fundador e diretor do Marca Pessoal, apresentador do programa Pessoas de Valor, né? Já há bastante tempo. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, um recadinho do André. Na loja Mago Merlin não param de chegar novidades em imagens de resinas de todas as religiões. E chegou também mais um lote de pedras brutas e roladas, principalmente a purpurita, que é a pedra de 2023, conforme disse o Américo Barbosa aqui no Fronteiras em dezembro do ano passado. As melhores marcas e qualidades de incensos, de carvão e também de massala. Vela palito e de 7 dias, de todas as cores. E continua o maior sucesso da pulseira vermelha dos 7 nós, bem como a vela ON de limpeza, as tochas de limpeza, de amor, de proteção e prosperidade. E o tradicional banho de ano novo, chegando cedo aquele banho de ano novo para você guardar aí para o dia 31 de dezembro e 1 de janeiro, tá bom? Então corra para garantir o seu. A loja Mago Merlin tem os melhores preços da região, tudo em produtos religiosos e esotéricos. O endereço é na rua Pereira Barreto, número 12, que é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Então, repito, Pereira Barreto, 12, no Gonzaga. Eu vou pedir para o Léo colocar o contato do professor Ari em 2 momentos, agora e no final do programa. Quem não tiver canetinha e quer o contato do WhatsApp do professor Ari e não ter a canetinha agora, no final do programa eu repito. Mas vamos lá, agora, 13 98 127 4209. 98 127 4209. Ari, deixa eu falar o ranking dos 10 programas antes que eu me esqueça. A gente vai batendo um papo tão gostoso que vai né? Perder, né? Eu sempre falo aqui, o que eu gosto aqui da gente na TV Santa Cecília é você ter essa tranquilidade de não ficar seguir aquela pauta presa. Sim, sim. Né? Então, o bate-papo vai levando às vezes por caminhos que eu nem espero, né? Porque nem hoje mesmo contigo, a gente começou a tocar nos assuntos assim, como você fala, apocalípticos. Apocalípticos. Mas eu acho legal mas isso que são é importantes para reflexão. Não, né? não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho bacana isso que pega a surpresa e aí o bate-papo vai fluindo, né? Mas vamos lá.
A África do Sul, que é o pior ranking da longevidade. Em média, eles vivem 53 anos. Lá eu já estaria morto, se estivesse na média, né? No Brasil nem entra num ranking, nós estamos mal, né? Em primeiro lugar, é Mônaco, com uma média de 87 anos e aumentando. Segundo lugar, então, primeiro Mônaco. Segundo, Hong Kong, pertence à China, não é o país, mas a região de Hong Kong. Terceiro, também na China, Macau. Né? Macau é interessante porque é considerada a Vegas do Oriente, né? Las Vegas do Oriente. Sim. É Macau. E, por curiosidade, foi colonizada por portugueses, então a língua lá é o português em Macau. Em quarto lugar, o Japão, lembrando que a ilha de Okinawa, né? É uma exceção. É uma exceção, mas o Japão está em quarto lugar. Em quinto, é uma região da Alemanha, que é Liechtenstein, é um principado. Em sexto, a Suíça. Eu estou vendo aqui que grande parte são países frios, né? Sétimo, Singapura. Oitavo, a Itália, que é a famosa dieta do Mediterrâneo, né? Em nono, Coreia do Sul. Em décimo, a Espanha. Esse aqui é o ranking que foi feito esse ano pelo Instituto de Longevidade, que estuda isso ano a ano, e esse ano esses são os 10 primeiros. Vou repetir rapidinho. Mônaco, Hong Kong, Macau, Japão, Liechtenstein, Suíça, Singapura, Itália, Coreia do Sul e Espanha. Agora, uma curiosidade, o que eles têm em comum? Todos esses que eu citei, eles têm em comum uma alta renda financeira. Está ligado ao dinheiro, então? É que, assim, de novo, é a questão do estilo de vida, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se você for pensar, né, a gente está subindo também a média de idade, né, a faixa etária do planeta, mas aqui também... Por isso que a aposentadoria está demorando mais. Até tem essa questão da Previdência discutindo em todo o planeta, inclusive nesses lugares onde as pessoas estão vivendo, fala, pô, como que eu vou... Imagina que agora a gente vai ver 150 anos, como que eu vou trabalhar até os 50 e depois eu vou ficar vivendo do governo? Chega uma hora que 100 anos vivendo do governo, não tem dá, como, né? claro. Não tem como, Mas, assim, uma coisa que impacta, assim, duas coisas, né? Primeiro, a questão de tragédias. Então, se você pegar a taxa de longevidade, por exemplo, num país que está em guerra, imagina agora a Rússia e a Ucrânia, provavelmente vai mudar um pouco a estatística. A taxa de natalidade, por exemplo, no Covid impactou também. Então, assim, existem fatores que eu chamo de circunstâncias externas que acabam impactando. Mas não há dúvidas que o estilo de vida e o poder aquisitivo está diretamente ligado à questão que a gente falou da serotonina, assim, da questão da imunidade. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma renda melhor e aí ela consegue, por exemplo, se recompensar, né, que a gente fala do sistema dopaminérgico, ou seja, ela consegue ter mais consumo de bens duráveis ou não, mas que atenuam o seu sofrimento, obviamente que uma pessoa dessa tem uma tendência de ver mais. Além da questão de saúde mesmo, acesso à saúde. Se você pegar, por exemplo, países muito pobres, que não têm hospitais, aí, assim, a pessoa com 50 anos pegou uma infecção, não tem medicamento, não tem hospital, acabou. Então, assim, lógico que essas taxas vão variar por causa disso. No caso do Brasil, a gente tem 2 ou até 3 países, porque aí é onde todos os especialistas, quando você vai em encontros internacionais, sempre discutem essa questão, que é o desequilíbrio. Porque se você pegar, por exemplo, pessoas que têm 100 anos aqui no Brasil, como nossa convidada, né, que você comentou, Juliana. né, a Juliana, poxa, ela tem 100 anos. Muito provavelmente ela não vai passar por dificuldades que a Dona Maria, que está lá no interior do Rio Grande do Norte, que está passando seca, que está comendo raiz, que está comendo... Então, claro que existem 2 países, né, até 3, né? Então, a qualidade de vida, hoje a gente está muito relacionado, aí entra na questão de administração pública, mas o saneamento, né, a condição de água. Se você estiver num lugar que tem muita poluição e você não tem saneamento básico, a taxa cai absurdamente, porque impacta na questão aí envolve de saúde. dinheiro, sem dúvida. E aí né? o dinheiro, Ari... mas não é o dinheiro da pessoa, não, sim, é o dinheiro sim. do país, é a economia do país que é próspera. A economia do país. Ari, deixa eu aproveitar também o que esse Instituto de Longevidade não apenas relatam, faz o ranking dos países, mas como eles buscam, o que eles têm em comum, além do aspecto financeiro. O que mais eles têm em comum para a gente colocar em discussão? Então, eu estou colocando aqui 5 itens que eles colocam em comum nesses 10 primeiros colocados do ranking que eu falei. São países onde existe um propósito na vida, então cada pessoa tem um propósito, né? Sim. São países onde os laços familiares são cultivados.
São países onde as pessoas realizam atividades diferentes para sair da rotina. Sim. São países onde há um maior cuidado com a alimentação, as pessoas comem sem atingir a saciedade. É aquilo de falar de você Sim, comer é o 80%, né? Você não come 100% para matar a fome, você come 80%, né? E tem uma dieta balanceada, além de praticarem atividade física. E o último item, são países onde é forte o senso de comunidade. As pessoas fazem parte de grupos para cultivar a fé e aumentar seu senso de humanidade. É o que eles têm em comum. Agora, acredite, você vai para uma análise do Instituto, que é uma análise sociológica, né? Está falando de comunidade. Aí você cai para esse... Antropológica. É, né? até antropológica, mas pensa no social ali, né? Você está analisando as sociedades, tá? Os comportamentos sociais, só que aí, de repente, você faz um recorte e vai lá para a neurociência. O que é isso tudo? Serotonina. Resumindo Resumindo isso aqui tudo, você resume em serotonina. Serotonina, ou seja, as pessoas têm empatia, as pessoas vivem em grupo, tudo isso é produção de serotonina, por incrível que pareça. Então, assim, a gente pega, por exemplo, aqui não é o caso, a gente está falando de longevidade, mas quando você vê, por exemplo, países que são considerados no ranking, e aí está lá Noruega, Finlândia, tal, que são os países mais felizes, onde tem mais gente feliz, é o quê? Serotonina. Então, assim, é claro que não estou aqui traduzindo, por exemplo, a felicidade, ou estou traduzindo um neurotransmissor, um hormônio, como impactar, por exemplo, na sociedade. Mas é por isso que eu falei, a longevidade é uma coisa que veio, lógico que cada vez vai, né, vai crescer por conta do avanço tecnológico e da medicina, principalmente, como a gente falou, mas a gente precisa ter esse olhar, e por isso essa reflexão que eu trouxe, acho que nesse papo, porque é muito bacana a gente ter essa liberdade de poder discutir isso numa TV, né, numa TV aberta, inclusive, porque, de certa forma, vai ser uma coisa que a gente sempre vai ter que estar de olho. Eu lembro na pandemia, inclusive a gente conversou, a gente falava, depois da pandemia vai vir uma outra pandemia, que é uma pandemia psiquiátrica. Porque o confinamento vai gerar um monte de problemas. E por que o confinamento gera um monte de problemas? Porque a serotonina está diretamente ligada ao coletivo. A convivência. Quando eu fico confinado, aí eu começo a ficar isolado, começo a ficar invisível, a tendência de eu cair em depressão é muito grande, de eu começar a sofrer ansiedade, síndrome do pânico, ou seja, vem um monte de coisa juntos. Então, quando eu saio da pandemia e as pessoas começam a interagir e aí começam a se libertar, em tese, essa segunda onda, que seria a onda psiquiátrica, ela diminui. Então, eu, por exemplo, faço lá os treinamentos, as imersões, estão lotadas. Aí você fala assim, nossa, que legal, né? Você está fazendo sucesso. Na verdade, não é que eu estou fazendo sucesso. Por que eu estou toda hora na imprensa? Porque toda hora estou lotando turmas, palestra para 3 mil pessoas e tal. Porque as pessoas, depois da pandemia, estão sentindo essa necessidade de sair desse buraco. E esse buraco, muitas vezes, é efeito colateral, é uma sequela, não de Covid, mas é uma sequela de ficar sozinho. Ari, vamos aproveitar então o momento, fala um pouquinho mais dessas suas atividades, porque você fez uma mudança de estilo de vida, né? Você planejou isso, você percebeu que esse seu lado comunicativo e também envolvendo como professor, né? Você percebeu que isso seria muito mais produtivo para você e talvez aumentaria a sua serotonina. Muito. Né? E muito, né? Você foi em busca da serotonina fazendo o que você gosta. Sim. E o que tem capacidade e competência de fazer. Então, o que você tem feito? Basicamente, levado reflexão para as pessoas. Mas assim, através do quê? Palestras? Através de palestras, a imersão, treinamentos. Fala um pouquinho da imersão. A gente reúne grupos de pessoas que muitas vezes estão precisando buscar uma cura, né, desse isolamento, dessa ausência. Eu diria o seguinte, que hoje o mal que a sociedade vive é o grande mal, e aí, independente da faixa etária, na terceira idade é, sem dúvida, um problemão, que é a invisibilidade. E eu trabalho a invisibilidade. Então, assim, quando você fala assim, o que a imersão marca pessoal sentidos faz? Então, o que a palestra que o Ari faz de inteligência emocional, tal, é trabalhar a invisibilidade. As pessoas invisíveis, independente da faixa etária, elas vão ter depressão, vão ter ansiedade, vão ter um monte de problemas, síndrome do pânico e tudo mais, porque efetivamente as pessoas precisam ser vistas, precisam ser reconhecidas. E aí o confinamento jogou muitas pessoas para dentro de uma casca e algumas não têm como sozinhas sair dessa casca.
sair de dentro de casa. E aí, então, precisa ter uma ajuda profissional. Então, eu sempre falo, né? Quando a gente vai dar uma palestra ou quando a gente está num programa tão importante como esse para discutir essa questão, é assim, se você está hoje, independente da idade, sentindo que você está invisível, que as pessoas não estão te reconhecendo, vai procurar ajuda. Né? Vai procurar terapia, vai procurar um profissional, porque às vezes a gente fica com a sensação assim, eu não vou conseguir, e aí vai cada vez afundando mais. Entrar para um grupo de alguma coisa também é importante, né? É fundamental. Né? Eu pego aqui na terceira idade, né? Aqui na Unisanta a gente tem aí, né, dezenas de alunos da terceira idade, alunos de 90 anos, 65, 70. Aí, assim, o quanto é bacana ver eles lá na aula discutindo, mas mais do que isso, eu vejo uma Beth, por exemplo, para pegar um exemplo, que é uma médica excepcional e que se aposentou e que, de repente, ela está interagindo com o grupo para ela não ser invisível. E aí, assim, qual a importância de participar de um grupo da terceira idade? Ela não vai aprender nada, eles não estão atrás de um diploma, nem de pós-graduação, mas eles formam uma coletividade, eles formam um coletivo que vai ajudar nessa produção de serotonina. Então, assim, não é que eu só falo de interação, né, em grupo, isso é importante, e a empatia. Né? Não só para a terceira idade, principalmente a terceira idade, mas para todos nós. Imagina, né? A gente aqui conversando, né, o quanto que a gente não produziu, né, que eu falo que a gente está em flow, né, a gente começa a produzir, né, um monte de coisas boas, tal, a gente está animado, motivado. Quem está nos assistindo sente isso. E aí, se essa pessoa que está assistindo hoje falar assim, pô, eu vou lá no grupo da terceira idade, vou procurar lá a Unisanta, vou procurar, né, quem estiver fora daqui da região, tem grupos no país todo e tal, vai procurar. E aí, de repente, fala assim, eu não quero ir num psicólogo fazer terapia. Entra no grupo da terceira idade, entra numa arte marcial, né, se for mais jovem, vai fazer dança, vai fazer... Tem várias atividades que você pode fazer simplesmente para se tornar visível. Eu diria que a longevidade, e aí, para não achar que eu vim aqui só como apocalíptico, para cercar esse círculo do programa, eu diria o seguinte, que o sucesso ou digamos assim, o ponto de equilíbrio para essa longevidade vai estar diretamente ligado de como a sociedade vai conviver com os invisíveis. O invisível, desde o morador de rua, ao invisível que é podre de rico, mas que a família não visita porque ele só sustenta, só dá dinheiro, mas ele não convive com as pessoas. Ou seja, o grande problema da humanidade nesse momento, que a gente vai ter que buscar esse ponto de equilíbrio, é de tornar os invisíveis visíveis. Aí a gente vai ter um planeta mais saudável, aí a gente vai começar a consumir menos do que a gente precisa consumir e aí para não acharem que eu vim aqui como o cavaleiro do apocalipse, até reverter essa queda do planeta que a gente fala, poxa, o planeta está morrendo e tal. Eu acredito muito na criatividade do ser humano, de a gente desenvolver novas tecnologias, inclusive de alimentação. A gente, de repente, produzia 50% de alimento que a gente produz hoje. E por quê? Porque hoje tem um monte de técnicas, né, inclusive brasileiras, para produzir mais alimento. Então, assim, talvez o planeta não morra de fome e talvez a gente desenvolva também algo que reverta tanto oxigênio como água e a gente consiga viver mais. Mas não há dúvida que a invisibilidade vai continuar sendo o mal do século. Eu tenho certeza disso. Então, assim, trabalhar e trazer essa reflexão para quem está nos assistindo de saia da invisibilidade, busque reconhecimento, vai estar diretamente ligada a quanto tempo você vai ter de vida. Mas então, esse aqui é um dos itens aqui que fala aqui, que são países onde existe um propósito na vida. Esse é um dos itens dos 10 primeiros colocados. E quem tem propósito não é invisível. Exatamente. Por isso que propósito é tão importante. A gente fala de propósito de uma forma romântica, mas é isso. É assim, seja visto, vista o seu propósito. Ari, o programa foi brilhante com você e terminamos de forma mais brilhante ainda porque a gente tirou uma conclusão disso tudo, né? A sensação que eu tenho agora é que a gente concluiu, né? Concluiu como, né? Achando que o propósito é o mais importante, é o foco que cada um de nós temos que ter para a gente buscar tudo que é a essência da vida. Sim. Né? Aprendi isso com você agora no final do programa. Muito obrigado, Ari. Eu só tenho a agradecer a você. Deixa eu deixar mais uma vez o seu contato. Obrigado. Para você que queira fazer uma imersão com o Ari, conhecer o Ari, o trabalho dele. No Instagram você está como o quê? Eu estou como professor Ari Brito. É prof, né? Só que é abreviado, prof. Ari Brito. Sem ponto. Prof. Ari Brito, se tudo digitar junto. Ari Brito no Google, então, em qualquer lugar vai me Brito, encontrar. Você acha o Ari. Então, o WhatsApp é 13 98 127 4209. Vou repetir, ó. 13 98 127 4209 é o WhatsApp do professor Ari.
E o próximo programa é um peruano que vem aqui, atualmente morando no Rio de Janeiro, que é o Luiz Rurrivas. Ele está fazendo transcomunicação espiritual, é aquele trabalho da Sônia Rinaldi de São Paulo, que grava espíritos em imagens, em áudios, né? É uma coisa incrível. Ele nasceu em Arequipa, idealizou e coordenou a TV Espírita, escreveu diversos livros para a juventude, inclusive com direito de usar a Turma da Mônica e até da Warner Bros., o Scooby-Doo, né? Orientando as crianças. Muito obrigado, Ari. Obrigado, adorei o programa. Uma honra. Pois a honra é minha, toda minha. Eu aprendo muito com você quando você vem aqui. Imagina. E a você, amigo telespectador, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência. Um beijo no coração. Paz, saúde e prosperidade e muita serotonina.